Alô? Alô, como vai? Tudo bem, seu Marcos Fontes? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer, é a Natuza, da Folha de São Paulo. Tudo jóia. Eu queria fazer uma entrevistinha lá para o senhor sobre a sua filiação ao PSD, saber se o senhor já tem ideia do que vai fazer em 2014. Pois é, eu conversei. Você recebeu um documento, eu pedi para mandar para você um PDF lá das as ideias, assim, de forma geral, né? Sim. Você recebeu? Recebi. Mas eu também já tinha lido o seu currículo, é um livrinho que o senhor entregou lá no PSD. Eu vi lá um pouco do seu discurso, que ainda não tem definição, né, do que vai fazer. Isso. Mas pelo que eu ouvi, o partido está muito interessado que você seja candidato a deputado federal. Eu tenho sido procurado assim por muitos partidos, né? Já faz vários anos, assim, todo ano, véspera da eleição, acontece esse tipo de coisa, né? Agora, esse ano foi diferente, sabe? Por causa dessas manifestações todas que a gente assistiu aí, né? E eu diria que o que me marcou mesmo, além das manifestações, foi uma conversa lá que eu tive com uma garota depois de uma palestra que eu fiz em Jundiaí. Ah, eu li no seu currículo. Que ela, literalmente, ela me botou na parede, assim, legal, sabe? E eu falei, pô, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. Então, minha primeira decisão foi de me aproximar, de alguma forma, da política, que era alguma coisa que eu... Lógico que eu tinha que tratar com políticos, mas eu sempre evitava participação direta. Eu falei, não, eu vou participar mais diretamente. Dessa forma eu consigo, pelo menos, influenciar alguma coisa. Eu dou alguma, assim, mais força nas palavras que eu disser ali, com relação mais à questão de educação, que eu acho essencial no país, a questão de ciência e tecnologia, logicamente, porque eu trabalho nessa área também. Então, eu falei, vou me aproximar e participar mais desse processo. Numa convergência, vamos dizer assim, muito interessante, né? Eu acredito muito nessas coisas de convergências, assim. Aí eu recebo esse convite, né, do Eduardo Campos para ir lá e conversar com ele. E uma coisa que também sempre me deixava meio chateado, vamos dizer assim, era que o fato, pô, eu trabalho há muitos anos com ciência e tecnologia, com instituições das mais renomadas no mundo todo, tenho uma experiência grande para dentro e fora do país nisso, e nunca nenhum administrador público ninguém chegou para mim e falou assim, olha, ajuda aqui, eu preciso que você me ajude nisso, né? Então, eu fui com aquela expectativa que ele ia simplesmente falar, ok, eu quero que você se candidate a deputado, ou alguma coisa assim, mas ele falou, não, eu quero que você me ajude a pensar aqui nessa coisa. Eu gostei do approach, assim, da coisa, foi exatamente a questão que eu queria ouvir, né? Eu falei, não, eu vou ajudar. Então tudo convergiu para isso. E eu não sei, existe a possibilidade, sim, pode ser de candidatar a alguma coisa, mas eu ainda não firmei nada com relação a isso aí, sabe? Então é uma possibilidade, né, que vamos ver, para até o ano que vem eu aprendo um pouco mais, eu aprendo rápido, mas eu tenho até o ano que vem aí para aprender. Mas se você optar por concorrer a algum cargo público, o que se parece mais com você, dentro das suas possibilidades políticas? Seria o que, deputado federal, Senado? Não, eu penso da seguinte forma, né? Você imagina, engenheiro, piloto, assim, eu não gosto de fazer as coisas que eu não conheço, né? Eu primeiro tenho que aprender para não perder tempo, vamos dizer assim, e dinheiro público aprendendo no meio do caminho. Então, eu acho que dentro desse contexto, primeiro, eu não penso em nada, né, executivo, né, porque eu não tenho experiência para isso e eu não ia me colocar numa situação de trabalhar em alguma coisa sem experiência. E talvez alguma coisa... Eu acho que o mais indicado mesmo seria mais nessa questão do Congresso em termos federal, deputado federal talvez, porque senador seria também eu sou novato nessas coisas, não iria disputar alguma coisa muito tão apertada, eu diria, né, assim, nesse sentido. Eu acho que se eu disputar alguma coisa deve ser nesse contexto do Congresso em termos federal mesmo. Mas o
senhor escreveu um livro em parceria com alguém, uma mulher. Um livrinho para crianças, impressão livrinho para crianças. Você entregou isso no PSP e eu dei uma olhada. Uhum. E lá você escreveu que a sua competência lhe credenciava para ser presidente da Agência Espacial Brasileira, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, enfim. Ele estava lá uma série de cargos. Isso é a sua missão? Olha, presidência... Lá na finalinha, sabe? Olha, eu lembro. Aquilo. Eu lembro disso. Lá, imagina assim, né? Na parte da agência espacial, obviamente, eu tenho todas as credenciais para ser presidente da agência espacial, sem dúvida nenhuma. Isso não é... isso já é sabido, né? Porque é uma área que eu trabalho há muitos anos, né? E talvez em termos de astronáutica e conhecimento de outras agências, essas coisas, talvez eu seja profissional no Brasil que tenha mais experiência nessa questão internacional em relação a isso. Agora, você foi para o espaço, né? Também, além de trabalhar junto, você vê, eu fico em Houston, junto à NASA, junto a uma série de outras agências espaciais, agências internacionais, etc. Então, nessa parte, eu me garanto, vamos dizer assim, sem problema nenhum. Com relação... A Agência Espacial Brasileira, né? Agora, com relação a ministérios, essas coisas, lógico que eu, com um certo, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo próximo da organização, da estrutura dessas partes, eu também posso encarar no futuro. Eu não diria que eu vou pular direto numa situação dessa assim, talvez eu teria que pensar muito bem, né? E teria que me assessorar muito bem para uma situação dessa. Então, por isso que eu digo assim, que eu penso mais realmente se eu for entrar numa disputa qualquer nesse sentido, algo em sentido de congresso, mais legislativo, né? Pode ser estadual, pode ser federal, provavelmente federal por causa mais dessa influência ou dessa minha aproximação com a ciência e tecnologia, mais em nível federal mesmo, ou a própria educação. Né? Agora, e o senhor acha que com o PSB o senhor decola? Olha, eu não sei, para falar a verdade, nessa com relação a como é que se trabalha com eleições, com campanhas, essas coisas assim, né? É difícil dizer alguma coisa com isso. Eu dei uma estudada, né, com relação a essas coisas, mas ainda muito superficial. Mas olha, eu gosto do Eduardo Campos, a gente já tem um relacionamento antigo, já desde o tempo que ele era ministro, né, de Ciência e Tecnologia. A própria Agência Espacial sempre teve uma ligação muito grande com o PSB, né? Você vê história. Eles mandaram um tempo aquilo, né? Então. Você sabe que eu entrevistei o senhor na Rússia, né? Ah, é? Eu não sabia, não. O Lula foi pra lá, lembra? Eu não lembro, era tão corrido o negócio que é difícil lembrar assim. Foi antes da sua ida para o espaço. O Lula foi lá para assinar algum protocolo. Isso, eu lembro aquele dia, um monte de gente. Isso, pois eu estava lá. Mas enfim, deixa eu só lhe fazer uma última pergunta, porque eu sei que sua agenda é super atribulada. Esse livro que o senhor deixou, que tem, né, um pouco da sua história, que é a história contada de um menino, né? Uhum. Agora me foge o título. O Menino do Espaço. O senhor lançou no ano passado. Esse foi o ano passado, foi. E quem bancou esse livro? Essa é de uma editora, né? Então foi para tiragem comercial, é isso? Esse livro é comercial, ele está à venda por aí. Então, eu tenho eu tenho 3 livros, inclusive eu deixei os 3 lá com eles, né? Eu vi os outros também. Mas ele é comercial, é como os outros, então porque o pessoal me pedia, assim, ter algum livro para criança, alguma coisa que mostrasse, que as professoras trabalham esse assunto, né, nas escolas. Então, eu resolvi fazer esse livro para criança. Que é, aliás, um público que eu gosto muito. Ele custa quanto na livraria, você sabe? Oi? Ele custa quanto na livraria, você sabe? Pergunta de prova agora. Eu não sei, deve ser algo aí, sei lá, em torno de uns 20, 30 reais. Deve ser algo assim, eu não tenho certeza, viu? Pra falar a verdade. E eu gosto de desenhar, né, também. Então eu falei, eu vou ajudar a desenhar. Você foi ilustrador do livro? Fui sim. Foi.
Eu que fiz os desenhos dele. Entendi. Então, olha, ótimo. Super obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Parece que te disseram, eu não sei se foi Eduardo ou se foi o Márcio França, que já tinha até um slogan para você, que o Congresso vive parece que vive num outro planeta, onde um astronauta para lá. Esse pode ser um slogan? Não me falaram ainda não disso aí, mas... Como é que é? Ainda não me falaram não, mas tudo bem. Ainda não falaram? Ainda não. Você sabe que as pessoas agora querem mandar os políticos para o espaço, né? Pois é, a situação tá complexa ali, viu? Eu acho, sabe, umas coisas que me chamaram a atenção durante essas manifestações, né? Que é óbvio, né? Que tá todo mundo, grande parte da população, bastante, vamos dizer assim, insatisfeita com, eu não diria só a performance, mas eu diria com o comportamento como um todo de muitos da classe política, né? E eu acho que nesse contexto, né, é uma coisa interessante também que precisa uma certa renovação, e o que eu mais espero com tudo isso, se eu entrar lá, é que, lógico, uma pessoa não muda... Tá fazendo a ligação, tá? Alô? Oi, alô, tá ouvindo? Alô? Alô? Melhorou? Alô?